Tudo bem. Esse vídeo a gente vai revisar o conceito de função objetora, que no caso equivale, né? O que é uma função objetora? É quando uma função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então eu vou falar rapidamente dos conceitos, né, de função, quando é que uma função é injetora, quando é que ela é sobrejetora, quando ela for as duas, ela se chama bijetora, lembrando que tem funções que não é nenhum nem outro, né? Isso é possível também. E isso, o objetivo de falar dessa função objetora é porque nós estamos falando da função exponencial, na verdade nós já falamos dela, né, na primeira parte do bimestre, e nessa segunda parte a gente está falando das funções, na verdade eu ainda vou falar em outro vídeo sobre as funções logarítmicas, e o logaritmo é o processo inverso da exponenciação, tá? Então, sem mais delongas, eu digo que uma função ela é injetora se somente se dois elementos do domínio diferentes, né, que eu estou chamando aqui de x1 e x2, implicarem que suas imagens também são diferentes. Né? O f de x1 é a imagem de x1 e o f de x2 é a imagem de x2. E uma função ela é sobrejetora ou sobrejetiva se somente se o contradomínio da função for idêntico à imagem da função. Aí eu coloquei aqui um exemplo, só para a gente visualizar e discutir um pouco desses conceitos. Eu sei que essa maneira de representar uma função ela é possível e tem algumas formas equivalentes. Tomamos aqui o domínio dessa função, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o contradomínio dessa função possui os elementos 2, 3 e 4. E está aqui os pares, né, gerados, as associações desses elementos de domínio e contradomínio, respectivamente. Eu sei que a maneira como a gente discutiu inicialmente era usando diagramas. Então eu vou exibir aqui outra maneira de representar essas funções. Tá? Então suponha que essa função f1 ela possui x no domínio e y no contradomínio. Ou eu poderia simplesmente dizer isso. Né? O domínio dela aparece por primeiro, né? Ela aparece nessa posição, e o y eu posso considerar como sendo o contradomínio também. Ok, então aqui eu vou escrever x e y, né? Então os elementos de x que estão aqui representados no domínio da função é 1, 2 e 3. Então eu vou escrever isso, 1, 2 e 3. E os elementos do contradomínio, que eu estou considerando como sendo a mesma coisa do y, é 2, 3 e 4. Essa maneira de representar, né, a gente pode interpretar sem precisar fazer diagramas. Tá? A gente usa os diagramas só para ficar mais simples. Então, o primeiro ponto diz que 1 está associado a 2, o segundo é que 2 está associado a 3, e o terceiro ponto diz que o 3 está associado a 4. O que a gente observa? Primeiro, dois elementos do domínio diferentes geram imagens diferentes. Então, se eu pegar o 1 e 2, a imagem do 1 não é a mesma coisa da imagem do 2.
Se eu pegar 1 e 3, a imagem do 1, que no caso é 2, não é a mesma coisa da imagem do 3, que é o 4. A mesma coisa acontece com 2 e 3. Ou seja, esse conceito aqui de função injetora funciona para essa função. Então, aqui a gente conclui que o F1 é injetora. E se a gente observar o Y, que é o contradomínio, é o mesmo do conjunto imagem. Só lembrando, quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto formado com os elementos que estão associados a algum x. Então, o 2 está associado a um do x, que no caso é o 1. Né? Então, aqui a gente escreve os elementos de y, que recebe a flecha, o que é associado. O 3 ele está associado ao 2 e o 4 está associado ao 3. Dessa forma, a gente observa que a imagem é exatamente igual ao contradomínio, configurando aqui que essa função ela também é sobrejetora. Então, F1, eu vou aproveitar e escrever do lado. F1 é injetora e é sobrejetora. Tá. O que aconteceria para não ser? Bom, vou pegar aqui só mais um caso aqui, mais um caso não, mais dois casos, para visualizar quando não é. Imagine que F2 são os seguintes pares: 1 e 2, 2 e 2, 3 e 4. Ou seja, usando os diagramas, o 1 vai no 2, né, que é o primeiro par, o segundo par, o 2, também vai no 2, e o 3 vai no 4. Ou seja, aí o 3 sobraria, né? Não tem problema para ser função, não tem problema sobrar elementos no contradomínio. Porém, dois elementos diferentes não estão gerando imagens diferentes, estão gerando a mesma imagem que é o 2, o que faz com que F2 não seja injetora. Além disso, está sobrando aqui elementos no contradomínio, significa que o conjunto imagem não é o mesmo do contradomínio, o que configura que F2 ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Bom, esse vídeo é só para passar essa ideia, tá? E com isso a gente encerra aqui esse vídeo. Até os próximos vídeos.